Olha só, agora a gente traz para vocês, com o João Camargo Neto, dicas de media training, ou seja, dicas e técnicas de como lidar melhor com a imprensa, principalmente em tempos de redes sociais. Ele é voltado especialmente para a área jurídica, mas também traz dicas para políticos e formadores de opinião de forma geral, ou seja, pessoas que lidam com a imprensa no dia a dia. Isso mesmo, acompanhe. O assunto agora é Media Training, voltado especificamente para a área jurídica. Estou aqui com esse especialista, que é o João Camargo Neto, que é de Goiânia, viu? E que fez especialização em planejamento de comunicação e também treinamento de mídia. Tempos de crises, mais do que necessário. E eu quero saber, João, como surgiu a ideia de idealizar esse projeto. Você trabalha especificamente com Media Training e crise de imagem nessa área jurídica. Como é que surgiu a ideia do projeto? Como é que ele está hoje? Eu tenho mais de 10 anos de jornalismo, um terço da carreira, e quase metade desse tempo eu fui repórter e trabalhei em outras assessorias de imprensa. Até que eu tive uma carreira mal sucedida como repórter. Eu fui não tenho o menor problema em admitir que eu fui um repórter ordinário, e depois eu comecei a fazer assessoria de imprensa na área jurídica e deslanchei, e a especialização mais próxima que eu encontrei nisso foi em gestão de crises de imagem, que é o que eu estudei no sul do país, tanto que agora eu estou indo... Pontifícia Católica, no Rio Grande do Sul. Exatamente, tanto que agora eu estou indo para Portugal. Eu vou fazer uma certificação em gestão de crises de imagem de impacto ambiental no Porto, que é algo que também solidifica esse meu caminho de atuação. Uma atuação, os meus principais serviços são relacionamento com a imprensa, prevenção de crises e gestão de crises de imagem, e media training exclusivamente para advogado, juiz, promotor, enfim, os operadores do direito. Então, quais são as dicas que você daria para o pessoal da área jurídica de como lidar melhor com a imprensa? Que é fundamental para a divulgação, inclusive para dar uma justificativa do trabalho deles para a sociedade. Exatamente. Primeiro, a gente precisa desconstruir quem acha que isso é exibicionismo. Isso não é exibicionismo. Isso, na verdade, é uma oportunidade de trabalhar com a opinião pública. É uma oportunidade, já que a justiça trabalha muito com cidadania, também é uma oportunidade de conversar com o brasileiro, com o cidadão. Imaginemos nós que o cidadão que não mora em Teresina, e mesmo que mora em Teresina, tem diversas formas de receber informação. Uma delas é TV, que é um veículo brilhante. Mas se nós interiorizarmos mais os projetos de comunicação, talvez uma rádio AM, uma rádio comunitária, uma rádio religiosa tenha um alcance maior, que vai atingir comunidades, rincões, enfim. Então esse juiz que atende na comarca do interior ou em Teresina, ele tem de entender que uma forma é conversar com alguém de TV, outra forma é se comunicar com alguém em rádio. Precisa entender o tempo. Por exemplo, neste momento eu tenho mais tempo porque nós estamos num programa. Se eu estivesse num jornal factual, diário, nós teríamos menos tempo. Eu teria de ter respostas mais curtas e mais objetivas. Então sempre ter uma fala clara, deixar o juridiquês não de lado, mas traduzir o juridiquês para uma língua simples. Eu não estou pregando que seja simplista, eu estou pregando que seja simples. Eu até brinco que tem de conversar como conversaria com o pai ou com a mãe, desde que o pai não seja, e o pai e a mãe não sejam advogado, juiz, promotor, delegado, enfim. Ou seja, não está falando para o mundo jurídico, está falando para a comunidade, então tem que adequar a linguagem, não é isso? Tem de adequar a linguagem, entender que reparação civil, por exemplo, pode ser substituído por indenização, que levantar alvará é uma expressão que só diz alguma coisa no mundo jurídico. Quando eu falo na TV, eu tenho de explicar que levantar alvará é o mesmo que sacar o dinheiro resultante da decisão judicial. Então ter sempre a preocupação de que essas expressões que podem ser comuns no meio jurídico não são no mundo, permita-me, aqui fora. João, com relação às redes sociais, hoje todo mundo tem acesso, inclusive advogados, promotores, juízes. Como utilizar esses meios para divulgar ou para tornar notório trabalhos, decisões, ou até um direito de resposta, ou explicar melhor um fato? O código de conduta e um bom código de ética para o uso de redes sociais chama-se bom senso. Nós não precisamos ficar alarmados em estarmos nas redes sociais. Ao contrário, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, até tem recomendações para que magistrados e tribunais se comuniquem por meio das redes sociais. Então nós não temos de evitar
essas redes, porque eventualmente nós podemos pecar na condução da informação ou da opinião. O que nós temos de ativar sempre é o bom senso, é saber separar muito bem a vida pessoal da vida profissional. Não tem nenhum problema. Hoje, terça-feira, às 14h30, se você beber um chopp, não vale uma foto nas redes sociais, porque talvez só você esteja de férias, né? Tem uma imagem. Mas hoje é quinta, suponhamos, hoje gravação do programa é quinta, suponhamos que eu saí para jantar depois da palestra e tomei um vinho. Não tem nenhum problema. Então a gente tem de ativar apenas o bom senso. Então, saber que pode foto de um chopp no sábado à tarde, pode foto de um vinho num domingo à noite. Não é horário de trabalho. Não no horário do trabalho, porque isso aí, se a gente sair aqui do outro lado do balcão jurídico, isso dá, no caso de um funcionário, dá até demissão, se ele está com um atestado médico, por exemplo, e posta foto numa balada, posta foto bebendo, mas não tem problema, você deve sim mesclar informações da sua vida profissional e também imagens da sua vida pessoal, porque são características de profissionais liberais ou de pessoas que são humanas, promotor, juiz, também são pessoas, né? É preciso, claro, ter um domínio da técnica, sobretudo para televisão, não é? Que dicas você repassa nesse curso? Bom, para a TV, uma das mais importantes é a simplicidade na vestimenta. Opte sempre por camisa clara, se não branca, pelo menos de cores claras, azul, amarelo, rosa, por exemplo, bem clarinhas, com gravata preferencialmente lisa. A sua informação visual não pode concorrer com a informação que você dá. Então eu não posso estar aqui com uma gravata xadrez, uma camisa listrada, uma gravata listrada e uma camisa xadrez, porque senão o que eu estou conversando com vocês acaba concorrendo com as informações que eu trago. Mulheres, eu acho belo então, já usar... ia perguntar, com relação às mulheres, maquiagem carregada, por exemplo, jamais, né? Não, eu, por exemplo, quando eu trabalho com relacionamento com a imprensa, que eu marco uma entrevista para uma cliente, ela diz que marcou, agendou salão, eu fico de cabelo em pé, porque é a maquiagem básica para uma entrevista, não tem problema, um batom vermelho, um batom que chama atenção. A não ser que seja uma homenagem, uma festa, né? É isso que eu ia dizer, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é para entrevista. Isso não se aplica para batizado, festa de casamento. Max Colar eu acho belíssimo, mas imagine uma mulher dando entrevista de Max Colar. Um dia desses eu estava vendo uma porta-voz da área de saúde, ela usava tomara que caia, ela tem uma tatuagem no ombro, tatuagem não tem nenhum problema, também tem uma tatuagem na panturrilha, usava um Max Colar e brincos muito grandes. Com isso, eu não sei o que ela disse. Eu acho que se ela quis nos contar que é para eu vacinar contra alguma nova doença, caso eu não vacinasse, eu estaria morto, eu devo morrer amanhã, porque eu não consegui prestar atenção no que ela falava, justamente porque concorria, era o conjunto de tatuagem, colar e vestimenta. Então, vestir simples também precisa casar com falar simples. Ou seja, o menos é mais. Sempre, o menos é mais, né? Invariavelmente. Então, eu sei que foge um pouco da sua especialização, que é a área jurídica, mas a gente está no período eleitoral. Que dicas você daria para candidatos a vereadores, a prefeitos, tão expostos hoje com a questão das redes sociais, justamente? Como preservar a imagem, como evitar que uma gravação em um momento indesejado se transforme em algo maior, aí sim que entre na área jurídica? Interessante, porque hoje eu voando de Brasília para Teresina, eu refletia muito sobre isso, porque eu vi muitos amigos meus comentando em redes sociais a quantidade de candidatos pedindo para fazer amizade no Facebook, né? Essa estratégia, essa altura do campeonato, ela é furada. Eu não trabalho com estratégia política, mas quem fez, por exemplo, pré-campanha, esse ano mudou muito, então eu não tenho nem domínio, mudou muito não, mudou pouco, mas mudou significativamente. Eu não tenho as redes estão liberadas já, né? Mas claro que, agora imagine você, conduta, comportamento é algo que a gente tem de levar a sério no nosso dia a dia, não somente quando nós estamos no curso de uma campanha. Quem teve algum comportamento que não seja responsável, que não seja sério antes da campanha, certamente tem um vídeo, tem uma foto que vai ser usado a qualquer momento. Redes sociais estão, de certa forma, escrevendo parte da nossa história e estão revelando parte da nossa história que nós nem gostaríamos de contar. Ou seja, publicou, é público, e deletou, de repente, deletou, tem um rastro, alguém viu ou guardou, o que eu digo quando alguém faz uma besteira
terem em redes sociais, ler do engano, achar que deletando vai resolver ou não vai, porque alguém já copiou isso, alguém já printou isso. Então, talvez seja muito melhor você explicar, você se posicionar, se de repente foi algo que pode comprometer, do que acreditar que tendo apagado isso estará resolvido. Por sinal, já vem um livro aí, Vem, né? Tô sabendo. Vem. E eu quero voltar aqui também no ano que vem para lançar o meu livro de Media Training para advogados, juízes e promotores. Media Training que é um termo de tradução não muito didática. Se fosse uma tradução literal seria treinamento de mídia, mas isso não diz muito. Então, didaticamente seria como se relacionar com a imprensa. Só que esse treinamento não é apenas para relacionamento com a imprensa, é para qualquer posicionamento público. E é importante também ter um consultor, um assessor de imprensa para essas questões, né? Para saber intermediar tudo isso. Não tenho dúvida. Mediação, relacionamento com a imprensa só é feito com um profissional capacitado, ou um jornalista, ou um relações públicas, alguém que tem formação e experiência. Não adianta você acreditar que porque você conhece jornalista A, radialista B ou o dono do jornal, você tem um bom relacionamento com a imprensa. Isso aí é até auto-engano. Você só tem um bom relacionamento com a imprensa a partir do momento que você está amparado com uma assessoria de imprensa profissional. Primeira dica, não trocar nome e não esquecer nomes de jornalista, né? Sabe dentro desse processo de relacionamento. Sabe uma forma de não trocar nome? Não dizer o nome. E não acho que é indelicado, porque não é. Imagina que eu te encontro no elevador e falo bom dia. Eu fui grosso só porque eu não disse seu nome? Não fui grosso. Então te disse bom dia, boa tarde, boa noite. Basta responder bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa achar que vai demonstrar familiaridade dizendo o nome do interlocutor, porque não vai. E outra coisa, não é porque tem familiaridade que ele vai te poupar. Imaginemos que é uma situação de crise. Vai reverter a crise só porque você está chamando o apresentador, o repórter, o entrevistador pelo nome? De maneira alguma. Então não tem problema você dialogar com a pessoa sem referir-se a ela pelo nome. João Camargo Neto, obrigado pela entrevista. Bem-vindo ao Piauí. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a recepção, eu estou extremamente satisfeito. Novamente, obrigado pela oportunidade. E volte sim para lançar o seu livro, é importante. Eu quero voltar não só a Teresina, como ao seu programa. Ok, obrigado. Bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado.